Amém e graças a Deus. Por favor, pode sentar. Que Deus abençoe a cada um dos irmãos que estão aqui na igreja. Que Deus abençoe os nossos irmãos que estão aqui nas mídias digitais, né? Que o Senhor possa manifestar a glória dele sobre a vida de todos nós. Eu tenho certeza que o Senhor Deus é poderoso para nos abençoar, nos dando muito mais do que pedimos e nos dando muito mais do que pensamos. Então, não deixe que nada e ninguém atrapalhe você. Hoje é dia, meus irmãos, de adoração, de comunhão e de aprendizado da palavra de Deus, tá? Você, cada culto como esse, irmãos, vocês têm que pedir ao Senhor Deus, meu Deus, o que é que o Senhor quer falar ao meu coração? Qual é a direção do Senhor para a minha vida? Então a gente precisa buscar dessa direção do Senhor nosso Deus, para que a gente possa verdadeiramente desfrutar de todas as bênçãos que o Senhor tem sobre nós, né? E hoje nós vamos trazer um assunto, meus irmãos, que eu estava ontem em casa lendo a Bíblia, orando, né, com a minha família, e Deus me tocou nessa mensagem que eu já trouxe para vocês aqui. Eu creio que eu já preguei para vocês, mas Deus me trouxe, que é lá em Atos 12, que fala lá sobre o poder da oração. Em momentos como esse que nós estamos vivendo, é importante que todo cristão, ele entenda e ele compreenda, né, o poder que o Senhor Deus deu para ele. Às vezes a gente não se atém, não se percebe da magnitude de poder que o Senhor Deus tem nos dado, né? E por não nos apercebermos, por não entendermos, a gente começa a padecer algumas coisas, né? Mas por que estamos padecendo? Por que estamos sofrendo? Tudo porque, meus irmãos, deixamos de acreditar e de crer nesse poder maravilhoso e todo-poderoso que Deus tem para nos dar. A gente precisa ter esse entendimento. A gente precisa ter essa compreensão, né, desse poder de amor que só Deus tem para nos dar. Que só Deus quer e pode nos fazer mais do que vencedores, né? Então vamos lá, meus irmãos, em nome de Jesus. Vamos lá para vamos lá para Atos 12, por favor, tá? Atos 12, por favor. Atos 12. Versículo 1. Por aquele mesmo tempo, o rei Herodes estendeu as mãos sobre alguns da igreja para os maltratar. Meus irmãos, o que Herodes fez é que aquilo que ele foi comissionado, aquilo que ele entende que deveria sempre fazer, né? Qual é a missão do diabo? A missão do diabo, meus irmãos, é uma só. É roubar, é matar, é o que? Destruir, né? Então, assim, nós temos que estar precavidos diante das ações que o inimigo tem para cada um de nós. A gente precisa estar precavido diante de tudo aquilo que o inimigo vai querer fazer contra as nossas vidas. Vamos marcar aqui um pouquinho. Vamos lá para 1 de Pedro, capítulo 5, versículo 8, né? Vamos entender o que a palavra de Deus fala a respeito disso, né? O que é que o Senhor Deus nos orienta a respeito disso, né? Primeira de Pedro 5, versículo 8, o Senhor diz o seguinte: que eu e você temos que ser sóbrios,
eu e você temos que o quê? Que vigiar. Por qual motivo? Porque o diabo, vosso adversário. Irmãos, o que acontece com muitos de nós? Muitos de nós não temos andado no Espírito como deveríamos andar. E aí o inimigo levanta pessoas que estão perto de nós. Deixa eu refrescar a memória de vocês. Lembre-se de Josafá, né? Quem foi que se levantou contra Josafá? Os moradores da montanha de Seir. Quem eram esses? Descendência de Esaú, primos. Quem mais? Os amonitas. Quem eram os amonitas? Descendência de Ló, primos. Quem mais? Os moabitas. Quem eram os moabitas? Descendência de Ló, primos. Então as pedradas, meus irmãos, ela não vem de longe. Quando alguém que você não conhece, que você não convive, se levanta contra você, você não dá nem bola. Você sabe que é uma coisa passageira. Mas quando é alguém que convive com você no seu dia a dia, fica mais difícil, né? E a gente precisa, meus irmãos, da ajuda do Espírito Santo, para a gente vencer essas ações que o inimigo tem lançado contra nós. Por isso que Deus diz para nós: sede sóbrios, vigiai, porque o diabo, vosso adversário, anda em derredor, né? Eu quero deixar isso aqui bem claro para você, ao derredor. Irmãos, Salmo 34, versículo 7, por favor. Salmo 34, versículo 7. Preste bem atenção no que diz o Salmo 34, versículo 7. O que é que o Senhor Deus fala no Salmo 34, no versículo 7? Deus fala para nós o seguinte: que o anjo do Senhor acampa-se ao quê? Ao redor. Amém? Então, veja só. Antes do inimigo poder nos atacar, tem o poder de Deus para nos defender. Mas, pastor, por que certas coisas Deus não está me defendendo? Pecado. O que é pecado? Quando a gente fala pecado, né? A pessoa pensa logo em algo astrondoso. Não, pecado é errar o alvo. Vamos lá. O que é que eu posso dizer aqui? Começou essa pandemia, né? A ordem era: fica em casa, né? A ordem é: fica em casa. Mas o que é que Pedro falou? O que importa é obedecer a quem? A Deus, né? Pastor, o senhor ficou em casa? Não, eu tenho uma missão, meu irmão. Deus me levantou para ajudar outras pessoas, né? Eu não podia ficar em casa. Eu tenho que me ficar firme, né? Um dia eu vou prestar conta do meu ministério que Deus me deu. Então eu estava aqui na linha de frente, porque Deus me deu o Salmo 121, né? Eu fico com pena com os meus irmãos, meus auxiliares que Deus levantou, que não têm o mesmo entendimento, que não se esforçam, né? Que não recebem a palavra de Deus, né? Eu sabia que a todo momento Deus estava me guardando, que nenhuma arma forjada contra mim iria o quê, irmão? Prosperar. E eu tenho que estar aqui firme, né? Nós temos uma igreja aqui envelhecida. Nós temos muitas pessoas, a maioria dos membros da nossa igreja tem uma idade avançada, né? Eu precisava ajudar. Eu precisava estar na linha de frente, eu precisava estar perguntando a cada um como estava, né? Lembro do caso da irmã Ione, UTI, caso sério, né? Mas nós ficamos na brecha de oração. Glória a Deus, está aí ela sã e salva, né? Nenhuma arma contra os nossos membros prosperou, né? Lutas muitos tiveram. Não foram poucos, né? Muitos tiveram. E a gente foi vencendo, né? A irmã mesmo, a mãe, né, do Romero teve falta de ar. Ligou-se para as autoridades médicas: não, fique em casa, não está grave. Eu nunca vi uma coisa dessa, irmão. A gente precisa ser maduro, né? A gente precisa ter noção. Todo médico, desde criança, nós sabemos que toda doença tem que ser tratada no início. Todo mundo sabe disso. E como é que vai um médico dizer para a pessoa ficar em casa, só ir quando tiver estado o quê, irmão? Grave. Estado grave é um estado praticamente irreversível.
Então a gente tem que abrir os olhos, a gente tem que se colocar, a gente tem que ter o discernimento do Senhor, né? E aí, tanto ajudamos na parte espiritual, como ajudamos, né, na parte material, corporal, né? Louva a Deus pela vida do nosso doutor João Paulo, membro da nossa igreja lá do Rio Grande do Norte, que eu conheci, né? Ele ajudou muita gente aqui em Pernambuco, ajudou muita gente em Sergipe, né? Pessoas que me conhecem, que me pediram ajuda em oração, eu, além de orar, também enviava o tratamento, né? Porque tem tratamento. Não é comprovado cientificamente. Está aqui uma comprovação científica, é só estudar o meu corpo. Porque tudo indica que o vírus veio. E do mesmo jeito que veio, foi o quê, irmão? Embora. Porque tratei no início, né? Com a mesma consolação que eu fui consolado, eu consolei a quê, irmão? A muitos, e tenho consolado. Então a gente tem que abrir os olhos, meus irmãos, e se colocar. A gente tem que entender que Ele está ao nosso redor. Mas é preciso para estar ao redor, é o que, irmão? Temer, né? Talvez se eu tivesse ficado em casa, não estaria aqui contando história para vocês, né? Mas eu estava aqui na linha de frente, eu estava aqui no altar do Senhor. Louva a Deus pela vida do nosso pastor Guilherme de Melo, fez um relógio de oração, né? E até hoje estou orando. De 1 às 2, de 13 às 14 horas, é 1 hora que eu me coloco na brecha de oração por todos, né? Alguns tem momento que Deus me manda tratar individualmente de uma pessoa, e aí naquele momento eu começo a conversar com a pessoa e vou ajudando ela espiritualmente e materialmente, né? E a gente tem que entender isso. A gente precisa entender quem nós somos, quem Deus nos colocou, né? Então, ele diz bem claro, ele livra. A gente precisa entender o Salmo 103, versículo 20, que a gente vai precisar dele um pouco mais na frente, que bendizei ao Senhor anjos seus, que são o que, irmão? Magnífico em poder, mas só que eles só cumprem as suas ordens, obedecendo a voz da sua o que, irmão? Palavra. Se nós não estivermos na palavra, eles não vão obedecer. E aí é o problema de muita gente. Porque certas coisas têm acontecido, porque certas situações adversas têm acontecido, porque muitas vezes o poder de Deus não pode entrar em ação. A palavra do Senhor diz, Hebreus capítulo 1, versículo 13 e 14, né? Que eles estão, né, os anjos do Senhor, versículo 13, 14, por favor, que eles não são, porventura, todos eles espíritos ministradores enviados para servir a favor daqueles que hão de herdar o que, irmão? A salvação. Então, se você é uma pessoa salva em Cristo, Ele vai te ajudar. Pastor, não está me ajudando, então você não está salvo. Mas como assim, pastor? Pelo amor de Deus, você está no pecado, meu irmão. A única coisa que separa você de Deus é o que, irmão? É o pecado. E qual é o destino dos pecadores? Vão para os céus? Claro que não. Então a gente tem que se esforçar. A gente precisa se colocar diante de Deus. A gente precisa, irmão, mudar a mentalidade e ser uma mentalidade, né? Eu seria um pecador, o que é um pecado? Errar o alvo. Eu deixar de estar fazendo o que Deus me mandou fazer para estar ouvindo a voz dos homens, né? O que importa é obedecer a quem? A Deus, né? Então, a gente tem que se colocar, está ali a minha querida irmã, né? E muitas vezes não me deixou só, né, irmã? A senhora muitas vezes não me deixou só aqui, né? Quantos cultos eu e a senhora fizemos aqui juntos, né? Cultos mesmo, irmão. Eu e ela chegava de tarde, e o pastor cheguei, opa, vamos fazer o culto, né? E ali a gente começava a adorar a Deus, a ter comunhão com Deus, a aprender com a palavra e pronto. Saía debaixo da bênção, né? Então, quantas vezes, meus irmãos? Aí às vezes chegar aí a dupla, né, irmã? Chegava a mãe e a filha, e a gente ia lá fazer as orações, a comunhão, né? Isso é importante, irmão, você está nessa comunhão com Deus. Então, voltando lá, Atos 12, 1, por favor, meus amados. Atos 12, 1. A palavra do Senhor diz para nós o seguinte: por aquele mesmo tempo, o rei Herodes estendeu as mãos sobre alguns da igreja para os maltratar. Versículo 2.
e matou a espada Tiago, irmão de João. Irmão, essa é o que o diabo quer fazer. Se o diabo puder nos matar, ele vai fazer isso. Mas só que, glória a Deus, que nós temos um Deus vivo, né? A palavra do Senhor diz, vem para Romanos 8, 35, 36 e 37, por favor. Romanos 8, 35, 36 e 37, por favor. A palavra diz, quem nos separará do amor de Cristo? A tribulação ou a angústia? Ou a perseguição ou a fome? Ou a nudez? Ou o perigo ou a espada? 36. Como está escrito, por amor de ti somos entregues à morte todo dia. Fomos reputados como ovelhas para o quê? Para o matadouro. O versículo 37 diz, mas em todas estas coisas somos mais do que vencedores. Por aquele que fez o quê? Que nos amou. Quem é que amou a mim e a você? Jesus. Então, a minha vitória, a sua vitória, a nossa vitória, a vitória de todos nós está em Jesus Cristo. É através do Senhor Jesus Cristo que nós temos a vitória. É através do Senhor Jesus Cristo que Ele nos dá a força para vencer. Então, a palavra, preste bem atenção, por favor. Volta lá, por favor. Atos 12, versículo 2. E matou a espada Tiago, irmão de João, versículo 3. E vendo que isso agradara aos judeus, continuou mandando prender também a Pedro. Infelizmente, irmãos, a desgraça das pessoas agrada a outras pessoas. Mas agrada a quem? Agrada aquele que não tem temor de quem, irmão? De Deus. A gente tem que entender. Tem pessoas, irmão, que às vezes ela fica feliz com o seu tropeço. Ela fica feliz quando você não dá certo. É triste isso, né? Quem são essas pessoas? Pessoas que não conhecem a Deus. Quando eu estava começando na obra, o missionário uma vez falou uma coisa que eu confesso a vocês, eu estava começando e eu achei, uma palavra jogada fora pelo missionário, como se diz, uma balela, né? Uma palavra sem sentido, né? Que o missionário falou para mim, falou, né, na igreja, que a alegria do cristão é ver outro cristão feliz, né? E eu achei que isso não era verdade. E com o tempo de obra, Deus foi nos mostrando, nos ensinando isso, que essa palavra é realmente verdade, que ela não é mentira, né? Que ela é verdade. E a gente precisa, irmão, dessas verdades de Deus nas nossas vidas. A gente precisa que essas verdades venham sobre nós. A alegria do cristão é ver outro cristão feliz. Por quê? Qual é o segundo mandamento? É amar ao próximo como a ti mesmo. Então, se eu amo o meu próximo como a mim mesmo, eu vou ter felicidade em ver o meu irmão feliz. Eu vou ter alegria, né? Em ver o meu irmão alegre. Eu vou me alegrar, eu vou me esforçar, eu vou me interagir com essa alegria. O versículo 4, ele diz para nós, volta lá no 3. E vendo que isso agradara os judeus, continuou mandando prender também a Pedro. E era um dia de asmos. Era um dia dos pães sem fermento, né? Versículo 4, agora, por favor. E havendo prendido, o encerrou na prisão, entregando a 4 quarternos de soldado, né? 4 grupos de 4 soldados. 4 vezes 4, 16 soldados. Veja só. 16 soldados prendendo Pedro. Para que o guardasse, querendo apresentá-lo ao povo depois da Páscoa. Versículo 5. Só que, o que é que aconteceu? Pedro, pois, era guardado na prisão, mas a igreja fazia o que, irmão? Contínua oração por ele a Deus. O que é que nós estamos vendo aqui? A igreja acordou. Infelizmente, tem muita gente assim, que só acorda depois que perde algo. Que só acorda depois que o mal prevalece em alguma coisa. A gente precisa, irmão, e é isso que eu tenho alertado a minha igreja, onde eu tenho passado, que a gente precisa estar atento. Nós estamos numa guerra, nós estamos numa batalha. Você precisa se manter na comunhão com Deus para que você
possa estar sempre mais do que vencedor. Veja só, primeira carta aos Coríntios, capítulo 15, versículo 57, por favor. Preste bem atenção para que você possa desfrutar, tá, de tudo isso que Deus tem para nos dar. Preste bem atenção. A palavra do Senhor, ela diz para nós o seguinte: mas graças a Deus que nos dá a vitória. Deus não dá derrota para nós. Deus nos dá o quê? Vitória. Como é que Deus nos dá a vitória? Através de quem? Nosso Senhor Jesus Cristo. Se Ele for o nosso Senhor, Senhor meu pastor, nada me faltará. Pastor, tal área está me faltando, está faltando, é porque Ele não está sendo o Senhor da sua vida. Nessa área, você está comandando. Você está fazendo as coisas não porque eu acho, porque eu penso. Estão entendendo, meus irmãos? Nós não temos que achar e pensar, nós temos que viver de acordo com a palavra. Quem crê em mim, como diz a Escritura, João 7,38, põe aqui na tela, por favor. Quem crê em mim, como diz a Escritura, rios de água viva vão fluir. A palavra do Senhor é bem clara. João 7,38, por favor. João capítulo 7,38. Quem crê em mim, como diz a Escritura, rio de água viva correrão do seu ventre. João 5,39, por favor. Que eu e você temos que examinar as Escrituras, porque vós cuidaste nelas a vida eterna. E são elas que de mim, o que, irmão? Testificam, né? Mateus 22, versículo 29, ele declara para nós que eu e você, nós erramos, não conhecendo o que? As Escrituras, nem o que, irmão? O poder de Deus. Então tem muita gente que infelizmente não está desfrutando de tudo aquilo. Então a igreja acordou. Irmão, nós temos que entender. Lucas 18, versículo 1. O dever que eu e você tem de orar sem o que, irmão? Sem cessar, sem desfalecer, tá? Continuando firme. A palavra do Senhor diz, Tiago 5, versículo 16. O que é que diz Tiago 5,16? Que a oração feita por uma pessoa justificada por Jesus, ela pode muito em seus o que, irmão? Efeitos, né? Ela pode muito, você tem que entender isso. Ezequiel 22, versículo 30, ele declara para nós que muitas vezes o Senhor Deus procura na brecha de oração. Porque o diabo, que é acusador, ele vai lá acusar para tentar nos roubar, matar e destruir. Mas se existe na brecha, né, perante o Senhor Deus, ele não vai conseguir destruir. Mas por que consegue destruir? Porque falta gente na brecha de oração. E nós temos que aprender a ter uma vida diária de oração. O que é oração? Não é ficar o tempo todo, irmão, de joelhos, ficar o tempo todo de olhos fechados. Não é isso. É você estar o tempo todo dialogando, falando com quem, irmão? Com Deus. É você estar ali nos seus afazeres cotidianos e mesmo ali você está em diálogo com o Senhor Deus. De repente Deus te faz lembrar de uma pessoa que há muito tempo você não vê, de uma pessoa que você conviveu na sua infância, de uma pessoa que trabalhou com você, que estudou com você. Então, lembrou daquela pessoa? Jesus, abençoa o fulano. Jesus, se o fulano ou a fulana está passando por alguma luta, tira ele dessa luta. Né? Isso é uma brecha de oração. Isso é se colocar diante de Deus. É entender Marcos 11, 24. O que é que diz Marcos 11, versículo 24? Por isso vos digo que tudo que pedis orando, se eu e você crer que o recebereis, nós vamos o que, irmão? Ter o que nós pedimos. Amém? Às vezes, meus irmãos, Mateus 7, versículo 8, põe aqui na tela. Às vezes, a coisa de Deus são tão simples que nós não acreditamos. Olha, Deus está me lembrando de um caso, né? Não é só um, são vários casos, né? Mas um caso Deus está me lembrando. De uma querida irmã
que orou pelo seu marido para se converter. E quando Deus começou a fazer a obra e o marido dela começou a se converter, ela não acreditava. Era incrível, irmão, mas é sério mesmo. Ela chegava para mim: pastor, o meu marido está mudando. Pastor, olha, para o senhor entender, veja a astúcia do meu marido. O meu marido conheceu um obreiro aqui da igreja, levou o obreiro lá para casa para pregar a palavra e fazer oração pela gente. Esse cara está aprontando alguma, pastor. Ele está aprontando, pastor. Eu não acredito que ele está se convertendo. Irmãos, e a pessoa foi mudando e a irmã não acreditava, gente. Até que chegou um ponto que essa irmã perturbou tanto que a pessoa terminou saindo, indo para o mundo. Quando a pessoa foi para o mundo, ela veio desesperada. Aí eu disse para ela: mas irmã, Deus estava operando, você não estava acreditando. Você estava sempre dando palavra negativa. No lugar de você ajudar, você atrapalhou. O que você pediu, como imaginou a sua alma, assim o que, irmão? Assim é. A pessoa era um novo convertido, precisava de ajuda. E não houve ajuda da pessoa mais experiente. Então tem muita gente assim, né? Às vezes vem pessoa nos pedir oração, a gente ora, o milagre o que, irmão? Acontece. Já veio várias pessoas falar comigo: pastor, eu não acredito, mas não é que o milagre aconteceu? Aí eu fico: ora bolas, nós oramos para quê? Não foi para o milagre acontecer? E o milagre acontece, a pessoa não o que, irmão? Acredita. A gente fica às vezes meio perdido, irmão, em certas coisas. Então, porque aquele que pede, ele o que, irmão? Recebe. Aquele que busca, ele vai o que? Encontrar. Aquele que bate, vai o que, irmão? Abrir. Agora, preste bem atenção. Nada acontece, né? É como o segredo da vida, né? Qual é o segredo da vida? Que a vaca não dá leite. Eita, como assim, pastor? Se você não for lá amarrar as perninhas da vaca, amarrar o rabinho da vaca, se você não for lá colocar o banquinho, colocar o baldezinho de baixo, ir nas tetas da vaca, e não é de qualquer jeito, tem a posição certa para o leite o que, irmão? Sair. Você não tira o leite, né? Então, a mesma coisa aqui. Para mim receber, eu tenho que o quê? Que pedir. Para mim encontrar, eu tenho que o quê? Que buscar. E para mim, para que se abra, eu tenho que o quê? Que bater. Mas o que acontece com muita gente? Ela não bate, ela não busca e ela não pede. Se ela não pede, não recebe. Se ela busca, não encontra. E se ela não bate, não se abre. Entendeu, meus irmãos? Às vezes tem gente que fica invejando: fulano é bem de vida. Mas vai ver o preço que o fulano pagou? Às vezes a pessoa: rapaz, essa pessoa é proprietário, mas vai ver o quanto essa pessoa ralou para ser o proprietário bem sucedido? O quantas privações teve que passar? O quantas vezes teve que acordar cedo e dormir o que, irmão? Tarde. O quantas vezes teve que trabalhar mais do que os seus próprios funcionários? Porque a pessoa, irmão, que usa a cabeça, irmãos, a pessoa, tem gente que pensa que coordenar é fácil. Irmão, ser um vencedor nessa selva de pedras não é para todos, não, é para poucos. Para aqueles que realmente o que, irmão? Pedem, buscam e batem. Porque são pessoas que são perseverantes. São pessoas que não desistem o que, irmão? Fácil. Então, a igreja só acordou, volta lá para o versículo 5, por favor. A igreja só acordou depois que perdeu. E muitas vezes nós estamos assim. Mas só que a igreja agora estava aprendendo. Ela tinha que fazer contínua oração por ele a Deus. Irmão, não mudou nada. Eu e você temos um dever de fazer contínua oração. Pelas nossas vidas, pela nossa família, por aqueles que nos cercam. Amém, meus irmãos? A palavra do Senhor diz para nós, né, que nós temos que orar pela cidade que Deus nos fez o que, irmão? Transportar. Porque na sua paz nós teremos o que? Paz. Então, pastor, onde eu moro está um problema sério. Ore que muda. Ore que a situação se inverte.
Cada vez, às vezes você não entende. Eu não estou entendendo. Deus me trouxe para esse lugar, mas esse lugar é cheio de confusão. Mas, meu Deus, eu pedi paz? Sim. Deus colocou você ali para mudar a situação daquele lugar. Através das suas orações, a paz virá. Não somente para você, mas para todos que cercam você. Lembre-se de José. Através da bênção de José, todo um país foi abençoado, o Egito. Além do Egito, toda a sua família. Irmão, nós temos capacidade de mudar histórias, de mudar situações. Irmão, você foi se colocado. Eu me lembro, em determinado lugar que eu cheguei, né? E eu comecei ali a orar, porque a igreja precisava de uma reforma. E nós fizemos a reforma e nossa igreja ficou linda, maravilhosa, né? E orei, porque a rua toda precisava de reforma. Tinha muitos comércios, muitas casas que estavam caídas, né? E aí eu vi, né? E daqui a pouco um foi, e as pessoas vinham falar comigo: "Ô pastor, também reformei minha casa, também reformei meu comércio." Eu digo: "Que glória!" E a rua toda se acendeu. E a história daquela rua foi mudada, irmãos. E a gente tem que entender isso. Que onde você mora, onde você habita, onde você trabalha, você tem a capacidade de mudar a história. Onde você, a rua, o município, o estado, o país, você tem condições de mudar a história. O versículo 6 declara que: "E quando Herodes estava para o fazer comparecer nessa mesma noite, estava Pedro dormindo entre dois soldados, ligado com duas cadeias, e os guardas diante da porta guardavam a prisão." Versículo 7. "E eis que sobreveio o que, irmão? O anjo do Senhor." Vocês estão lembrados? O anjo acampa-se ao redor de quem? Do que o teme. O anjo, ele é magnífico em quê? Em poder, para livrar, né, aqueles que temem a Deus. Eles vão livrar como? Obedecendo a voz da palavra. Preste bem atenção, por favor. Você não tem que pedir nada a anjo nenhum, tá? Pelo amor de Deus. Não tem que colocar cadeira para anjo sentar, não tem que colocar nada disso. Você tem que pedir a Deus, ordenar que o mal saia em nome de quem? E os anjos, que são magníficos em poder, que vão cumprir as ordens da palavra de Deus, vão entrar em ação e vão desfazer as obras de quem, irmão? Do diabo. Amém? Está claro para vocês, meus irmãos? Então, resplandeceu uma luz na prisão. A luz, quem é a luz? É o Senhor Jesus. Não é? Quem me segue não andará o que, irmão? Em trevas. Agora, observe bem, que vai resplandecer na prisão. Foi quando nós éramos pecadores, cada um de vocês tem a história de vocês. Quando nós éramos pecadores, foi que de repente a gente passou a querer Jesus. A gente sentiu o desejo de vir para a igreja, a gente quis ler a Bíblia, a gente começou a ouvir louvores, a gente começou a querer ouvir mais da palavra de quem, irmão? De Deus. Foi no momento que nós estávamos aprisionados. E, tocando a Pedro no lado, o despertou. Irmão, quando a luz de Deus vem para nos despertar. Vem um toque do Senhor. E o despertou dizendo o que, irmão? Levanta. A palavra de Deus sempre vem nos dando orientação o que fazer. As atitudes somos nós que temos que tomar. Pedro tem aqui o que, irmão? Que se levantar. Irmão, nós estamos vivendo uma pandemia. Nós estamos vivendo situações. As pessoas estão se reinventando. Nós temos que nos se reinventar. A gente precisa entender isso. A gente precisa compreender que não adianta ficar na mesmice que era, porque senão você vai se colocar, você vai cair. Você precisa se reinventar. Você precisa entender, irmão, que você tem que fazer algo diferente. Mas, pastor, eu vou fazer o que e como? Conforme a direção dada por quem, irmão? Por Deus. Conforme a orientação que Deus te der. Então você precisa buscar em Deus. Meu Deus, a minha situação é essa. O que faço? Deus vai dar a direção correta. Não adianta fazer o que você acha, o que você pensa. Adianta fazer o que Deus orienta. E também não adianta estar imitando outras pessoas.
O que adianta é você se colocar diante de Deus e ser um instrumento usado por Deus, tá? Levante depressa, e caíram-lhe das mãos o que, irmão? As cadeias. Quando o poder de Deus entra em ação, nada do diabo permanece. Porque 1 de João 3,8 declara que Jesus Cristo veio desfazer as obras de quem, irmão? Do diabo. O versículo, volta lá, por favor. O versículo 8 diz para nós o seguinte: E disse-lhe o anjo, cinge-te e ata as tuas sandálias. O anjo é o mensageiro do Senhor. A Bíblia declara que nós, pastores, somos o mensageiro de Deus. Ontem nós estávamos em oração, lendo a palavra, e eu falava com o Senhor Deus, né? Meu Deus, eu não tenho nada ainda para pregar no domingo. Eu não tenho nada para pregar na próxima quarta-feira, eu não tenho nada para pregar na próxima sexta-feira, eu preciso da tua ajuda, né? E aí eu estava lendo, e de repente Deus primeiro me deu a mensagem de quarta-feira. E até eu já preparei a mensagem de quarta-feira, né? Deixa eu ver se eu acho aqui, que é sobre evangelismo que Deus me deu, né? Aí Deus me deu a mensagem de quarta-feira. E de repente, quando eu vi, veio essa mensagem de hoje. Então, é isso que nós temos que entender. Você tem que pedir a Deus, e Deus vai dar o que você fazer. Então, cinge-te e ata as tuas sandálias. Irmão, Deus mostra. O que Deus quer que a gente faça? O que nós temos capacidade para quê, irmão? Fazer. Preste atenção nisso. Deus não vai dar nada para mim, para você, que nós não tenhamos capacidade de quê, irmão? De fazer. Ele vai dar o que nós temos capacidade. Então ele diz, e ele o fez. A melhor coisa que tem, irmão, é obedecer. A melhor coisa que tem é obedecer. É você entender que você tem um Deus que quando você obedece, as bênçãos vêm sobre você e te o que, irmão? Alcança. Ele diz, se, conjunção condicional, quiserdes e me ouvirdes, comereis o que? O bem ou o melhor desta terra. Isso aí é Isaías 1,19. Deuteronômio 28, 1 e 2 declara que as bênçãos virão sobre nós e nos o que, irmão? Alcançarão. Então, quando a gente obedece, a gente desfruta. Ele disse mais, lança as costas da tua capa e segue-me, né? Ou seja, se reveste com o meu poder, se reveste com a minha autoridade, né? Porque estás prostrado. O versículo 9 diz para nós, e saindo seguia. Então, Pedro que obedeceu. Quando a gente obedece, irmão, o que acontece? E não sabia que era real o que estava sendo feito pelo anjo. Porque quando a gente obedece, o sobrenatural de Deus acontece. E milagre não tem o que, queridos? Explicação. Milagre é o que? É milagre. A palavra do Senhor diz, mas cuidava que via alguma visão. Versículo 10, por favor. E quando passaram a primeira e a segunda guarda, chegaram à porta de ferro que dá para a cidade, a qual se lhes o que, irmão? Abriu por si mesmo. Irmão, vamos cá. Isso aqui eu não posso passar para vocês. Não posso deixar de passar isso aqui. Isaías 45, versículo 2 e versículo 3. Em Isaías 45, a palavra do Senhor diz para nós o seguinte: eu irei adiante de ti. Então, o que é que nós estamos vendo aqui? O poder de Deus à frente de Pedro. Amém? Quando ele vai à nossa frente, ele vai o quê? Endireita os caminhos o quê, irmão? Tortos. Vamos lembrar, como é que Pedro estava? Pedro estava prostrado. Pedro estava sem esperança. Pedro estava sem direção. Deus mandou lá a mensagem dele para dar esperança, para dar direção, para mostrar a Pedro que ele deveria o quê, irmão? Fazer. E como é que Pedro mudou a situação dele? Porque Pedro obedeceu. Porque Pedro não foi atrás de fazer o que ele achava, o que ele pensava. Pedro foi fazendo o que Deus mandou. Então, quando o Senhor endireita os nossos caminhos que estão tortos, ele vai fazer o quê? O que nós não podemos o quê, irmão? Fazer. Ele vai quebrar as portas de bronze, ele vai despedaçar os ferrolhos de quê, irmão? De ferro. Então, as portas se abriram. Pedro não tinha capacidade de abrir a porta. Pedro passou pelos soldados.
O soldado estava ali para guardar Pedro. Mas os soldados não viram, né? Tinha 16 soldados e ninguém viu Pedro saindo. Mas por que isso aconteceu? Por poder de Deus. Então, muitas vezes, irmão, é uma das orações que eu faço, tá? Eu não sei se vocês estão lembrados, quando a cidade onde o profeta Eliseu foi cercada. E o moço de Eliseu, quando acordou, ele se assustou, né? Ah, meu Senhor, que faremos? O exército está cercado. Aí Eliseu disse para ele, mais são que estão conosco, né? Mas ele não via. Ele pediu a Deus, Deus, abre os olhos dele. E aí, quando ele abriu os olhos espirituais, né? O que foi que aconteceu? Ele viu que por trás daquele exército tinha um exército muito maior que o exército de quem, irmão? De Deus. Que é o exército de Deus. O que é que nós temos que orar, irmãos? Para que a gente possa ver as coisas de Deus. Ao mesmo tempo, qual foi a outra oração que Eliseu fez? Que os olhos daquele exército contrário fosse o que, irmão? Cego. E eles não enxergaram mais, espiritualmente falando. Irmão, nós temos que orar para que o diabo não nos enxergue a mim nem a você. Não enxergue a nossa família. Não enxergue aquilo que é nosso. Quantas vezes quiseram matar Jesus, mas Deus colocou ele em oculto. Irmão, a mesma oração nós temos que fazer. Deus me coloca em oculto. Não deixe o inimigo me ver. A palavra do Senhor diz que há um pavilhão onde Deus nos guarda, onde o inimigo não nos enxerga. E a gente tem que entender isso. A gente precisa entender isso. Acho que é Salmo 27:5. Vem aqui, por favor. Salmo 27:5, por favor. Aqui, ó. Olha que coisa bonita. Porque no dia da adversidade me esconderá no seu pavilhão. No oculto do seu que, irmão? Me esconderá. Então, se Deus nos esconde, o inimigo não consegue nos enxergar. Se o inimigo não enxerga, ele não vem sobre nós. Então, é uma das orações, irmão. Nós precisamos de entendimento para orar a Deus com entendimento. De pedir a Deus, de se guardar, de andar protegido, de andar livre do mal. Amém, meus amados? Então, voltando lá, por favor. Atos 12, estamos no versículo 10, Atos 12, 10, por favor. E quando passaram a primeira e a segunda guarda, chegaram à porta de ferro que dá para a cidade, o qual se lhes abriu por si mesma. E tendo saído, percorreram a rua, e logo o anjo se apartou dele. Por que o anjo se apartou? Porque ele já estava livre. Porque já tinha feito o que tinha o quê, irmão? Que fazer. Irmão, preste atenção nisso. Enquanto a palavra não se cumprir na sua vida, não larga a palavra. Qual é a promessa que Deus te deu? Qual é a revelação? Qual é o entendimento? Já se cumpriu? Não, pastor, ainda não se cumpriu. Então fica firme. Por exemplo, qual é a promessa que todos nós temos em comum? Crê, acredita no Senhor Jesus Cristo, será salvo quem? Você e a sua casa. Sua família já foi salva? Não, pastor, ainda tem gente para se salvar. Então não abra mão dessa promessa. Jesus, eu vim. Agora estou esperando que Cicrano venha, Beltrano venha. Estou esperando que tal pessoa venha, que tal. Porque Jesus, eu não abro mão. É a tua promessa. A tua palavra não volta para ti vazia. Ela vai se cumprir naquilo que lhe apraz. Então, se o Senhor me deu essa promessa, eu reivindico. Porque, olha, segunda carta aos Coríntios, capítulo 1, versículo 20, tá? Preste bem atenção. Porque todas quantas, vamos lá, 2 Coríntios 1, 20. Porque todas quantas promessas existe há de Deus, são nele sim, por ele o amém, o assim seja, para a glória de quem? De Deus, por minha vida, por sua vida, por nossa vida. Amém, irmãos? Glória a Deus. Então nós temos que ter esse entendimento. A gente precisa compreender isso. Você não pode, irmão, abrir mão. Não desista. Não joga a toalha. Ah, pastor, já fiz muito. Não fez nada, meu irmão. A gente pode fazer sempre um pouco mais. Então, voltando lá, por favor. Atos 12, 10, por favor. Então,
e logo se apartou dele. Versículo 11. Vamos lá? E Pedro, tornando a si, disse: agora sei verdadeiramente que o Senhor enviou o seu anjo e me livrou da mão de quem, irmão? De Herodes e de tudo que o povo judeu esperava. Amém? Então, vamos lá. Vamos voltar para o versículo 4, 5. Havendo prendido, o encerrou na prisão, entregando a 4 quartéis de soldado para o guardar, querendo apresentá-lo ao povo depois de que, irmão? Da Páscoa. Versículo 6 agora, por favor. Quando Herodes estava para fazer o que, irmão? Comparecer, nessa mesma noite, estava Pedro dormindo entre 2 soldados, ligado com 2 cadeias, os guardas dentro da porta da guarda da prisão. Então, ele queria fazer acontecer o mal contra Pedro. Mas qual é a promessa que todos nós temos? De Isaías 54, versículo 17. Põe na tela aqui, por favor. Isaías 54, 17. Toda, não importa qual seja, toda ferramenta preparada contra ti, não que, irmão? Amém? O vírus é uma ferramenta preparada contra você, sim ou não? Então, ela não pode o que, irmão? Prosperar. Entenderam? Uma bactéria, um germe, um fungo, uma doença, uma amarração financeira, um desemprego, uma falência, uma insolvência. Você tem que se colocar, irmãos. Às vezes é um casamento, que o diabo quer destruir, é uma família. Irmão, tem que se colocar. Toda ferramenta preparada contra ti não prosperará. E toda língua que se levantar contra ti em juízo, tu que, irmão, a condenarás. Esta é a herança dos servos do Senhor, e a sua justiça que vem de quem, irmão? De mim, diz o Senhor. Quem é a justiça que veio de Deus? Quem? Jesus. Amém? Jesus é a nossa justiça. Então, o que é que a palavra tem falado para você? O que é que a palavra tem dito, né? Por exemplo, eu tenho 2 filhos. Os meus filhos são herança de quem? E os seus? Estão entendendo, meus irmãos? Não, pastor, porque uma vez um pai falou comigo. Sai daqui, irmão. Uma vez um pai falou comigo o seguinte: ô pastor, essa geração de hoje em dia é assim mesmo, né? Aí eu olhei bem para ele, nos olhos dele, e disse: irmão, não é assim mesmo, não. O senhor vai lá na igreja, e o senhor vê lá na igreja muitos jovens que não são desse jeito. Ele foi, baixou a cabeça, porque o filho dele tinha aprontado algo, né? Ele veio justificar. E louvado seja Deus, irmãos. Eu creio que essa palavra entrou no coração desse irmão, e esse irmão mudou a história da sua família. Porque ele tinha 4 filhos, foi se convertendo de um por um. Então, é isso que tem faltado. Tem gente que aceita, tem gente que acha, não, é porque são tudo de cabeça virada. Está amarrado, irmãos. Os meus filhos são herança de quem? Do Senhor. Deus não me deu filho para perturbação. Eu tenho que me colocar diante de Deus. Eu tenho que abrir o meu coração. Eu tenho que crer nas promessas de Deus. Então, e a sua justiça que vem de mim, diz o Senhor. Então a justiça veio de Deus. Amém? Vamos voltar lá para nós terminarmos e orarmos com fé, né? 12:11 agora, por favor. 12:11. E Pedro, tornando assim, disse: agora sei verdadeiramente que o Senhor enviou o seu anjo e me livrou da mão de Herodes e de tudo que o povo judeu esperava. Versículo 12. E considerando ele nisso, foi à casa de Maria, mãe de João, que tinha por sobrenome Marcos, onde muitos estavam, o que, irmão? Reunidos, e o que? Orava. É isso que nós vamos fazer agora. Nós vamos orar. E o Deus que libertou Pedro é o Deus que liberta os seus filhos, seus pais, seus irmãos, seus vizinhos. É o Deus que liberta as pessoas do seu trabalho. É o Deus que liberta o povo que nos rodeia, os nossos vizinhos.
que liberta o povo da nossa cidade, do nosso município, do nosso estado, do nosso país e do mundo. Ele não mudou. Então, por favor, os irmãos que estão aqui na igreja, vão ficar de pé? Em nome de Jesus. Os irmãos que estão aí pelas mídias digitais, vamos orar? Senhor, em Tua presença nós estamos. E a Tua palavra falou no nosso coração de maneira simples, direta e objetiva. Pai, o Senhor hoje foi bem didático conosco. O Senhor hoje nos ensinou, nos mostrou o Teu poder que está à nossa disposição. E que nós precisamos fazer algo. Então, meu Pai, ouça a oração desse meu irmão, dessa minha irmã, que estão aqui na igreja. Ouça a oração, meu Pai, deste povo que está pelas mídias digitais. Todos eles, meu Deus, precisam e necessitam do Senhor. Todos eles precisam e necessitam do Teu santo poder. Todos eles precisam e necessitam da unção poderosa. Vem, Espírito Santo, quebrando os grilhões, quebrando as amarras, quebrando as algemas, colocando em liberdade cada cativo, dando vista a cada cego, curando cada enfermo, transformando cada vida. Meu Deus, eu levanto um clamor de perdão, de libertação, de santificação, de transformação, pela vida dos meus amados irmãos, dos seus familiares, dos seus amigos, dos seus vizinhos, das pessoas que trabalham com eles. Meu Deus, manifesta a Tua glória, manifesta o Teu poder. Jesus, quem éramos nós, meu Pai, homens e mulheres pecadores, e o Senhor restaurou a nossa vida. O Senhor não mudou. Restaura a vida daqueles que nos cercam, restaura a vida dos nossos familiares. Quebra, Jesus, todos os grilhões, quebra, Jesus, todas as amarras, quebra, Jesus, todas as algemas. Coloca, Senhor Jesus, em liberdade os cativos, dê vista, Senhor, aos cegos, cura os enfermos, transforma, meu Pai, essas pessoas, muda os pensamentos, os desejos, as vontades que são contrárias à Tua palavra. Estabelece esse povo numa comunhão sincera, verdadeira, numa comunhão de temor, de amor, de poder. Oh, meu Deus, eu peço a Tua bênção, eu peço a Tua ajuda, eu peço a manifestação do Teu poder, eu peço a manifestação da Tua glória, eu peço a manifestação, meu Pai, da luz do Senhor sobre a vida de cada pessoa. Pai, eu me coloco diante do Senhor para clamar o Teu santo poder, para clamar essa unção poderosa, para despedaçar e quebrar todos os grilhões do inferno. Desça fogo dos céus, meu Senhor, e paralise a dor, a causa da dor, a doença, a causa da doença, os problemas e as causas dos problemas. Se existe um mal, Pai, porque existe uma causa. Maldição sem causa não se cumpre. Então que essa causa seja quebrada. Meu Deus, o mal tem que ser cortado pela raiz. Muitas vezes, meu Pai, nós oramos pelos efeitos. Oramos para que uma dor de cabeça saia. Mas por que aquela dor de cabeça está existindo? Às vezes a pessoa está sofrendo das vistas. Às vezes a pessoa está ansiosa, angustiada, está irritada. Então, meu Pai, vá na causa. Mostra para esse homem, mostra para essa mulher qual é a causa que esse problema está acontecendo. Qual é a causa que esse mal está vindo sobre ela. Qual é a causa, meu Pai? Eu peço ao Senhor. Eu peço a manifestação do Teu poder. Eu peço a manifestação do Senhor para quebrar todos os grilhões do inferno, para quebrar todas as algemas, para colocar em liberdade cada cativo. Meu Deus, eu peço, desça fogo dos céus. E esse inimigo que veio por um caminho, ele fugirá por 7 caminhos. A Tua palavra diz, meu Pai, e eu creio que sobre a nossa vergonha, o Senhor nos dará dupla honra. O Senhor sabe aonde cada pessoa está sendo envergonhada. Dê dupla honra para ela. Manifesta a Tua glória. Pai, do Senhor é a terra, a sua plenitude, o mundo e tudo que nela habita. Tudo pertence ao Senhor. Nada para o Senhor é abrir portas, é dar condições de vida. O Senhor, com o seu divino poder, já nos deu tudo o que diz respeito à vida e à piedade.
Muitas vezes está faltando a esse homem, essa mulher, receber, Pai, esse divino poder, receber esse conhecimento. Jesus, este é um povo abençoado com todas as bênçãos. Diabo, em um nome de Jesus, se você está retendo a bênção desse homem, a bênção dessa mulher, a bênção dessa família, desse casamento, largue a bênção agora, em nome de Jesus. Pai, desça fogo, aumenta o fogo e não diminua, só aumente, até que o diabo largue as nossas bênçãos. Porque, meu Deus, como eu tenho orado ao Senhor, mais uma vez eu oro. Tudo que Jesus conquistou para nossas vidas na cruz do Calvário, nós queremos. Nós não abrimos mão de nenhuma das bênçãos. Diabo, em nome de Jesus, largue as nossas bênçãos, largue a nossa vitória, largue as nossas conquistas, em um nome de Jesus. Pai, é nesta fé e nesta comunhão que nós estamos, é nesta certeza de vitória que nós nos colocamos, na confiança que em todas as coisas somos e sempre seremos muito mais do que vencedores, por aquele que nos amou. E não existe ninguém que nos amou mais do que Jesus Cristo, que teve a capacidade de dar a sua vida em resgate da nossa, de morrer a nossa morte para que nós vivêssemos a sua vida. E a nossa vida é uma vida em abundância. O poder de Deus entra em ação. É do alto da cabeça até as plantas dos pés. Eu determino a saída de todo mal. Eu exijo que toda e qualquer obra do inferno, em o nome de Jesus, saiam, saiam e saiam. Espírito Santo de Deus, é o Senhor, meu Pai, que testificará do Senhor Jesus. É o Senhor que os fará lembrar. É o Senhor, meu Pai, que os guiará. Então guie o teu povo, leve-os aos pastos verdejantes, os faça beber da fonte da água da vida, os faça os alimentar, meu Pai, supra as necessidades, porque este povo entrou pela porta, achou salvação, libertação e suprimento. Porque o Senhor Jesus veio dar para cada um deles vida e vida com abundância. Meu Deus, eu creio na manifestação da tua glória na vida deste povo. Que todos digam amém e graças a Deus. Por favor, meus irmãos, pode sentar. Em nome de Jesus. Tome posse da sua bênção, acredite no seu milagre, creia na manifestação do poder de quem, irmão? De Deus. Eu não sei o que a palavra falou no teu coração, eu não sei onde Deus fortaleceu a sua fé, mas aquilo que Deus falou para você, aquilo que Deus te abriu o entendimento, aquilo que Deus te fez conhecer mais e entender, é ali que Deus se coloca nas tuas mãos. É naquela área que Deus diz, me use. Creia em mim, acredite que o milagre irá o que, irmão? Acontecer. A bênção já é sua. Às vezes o que falta para nós é um pouco de entendimento, de compreensão, né? Meu povo foi destruído porque lhe faltou o que, irmão? Conhecimento. Então às vezes falta para a gente o entender, o compreender como é que o poder de Deus age, como é que a gente faz o milagre acontecer. E quando a gente se coloca com entendimento, né? A palavra do Senhor diz, eu gosto muito, né? Põe aqui na tela, por favor. Provérbios 13, versículo 13, né? Eu gosto muito, porque ele diz que Deus, ele nos dá a sabedoria, né? E nós adquirimos o conhecimento. Provérbios 3, 13, por favor. Eu falei 13, 13, então... Provérbios 3, 13. Provérbios 1, 2, 3, 13. Bem-aventurado o homem que acha a sabedoria e o homem que adquire o que, irmão? O conhecimento. Aí no versículo 19 e 20 desse provérbio, ele fala, né? O Senhor com sabedoria fundou a terra. Então é com a palavra de Deus, irmão, que você vai colocar as bases suas. As bases que são sólidas, tá? Preparou os céus com o que, irmão? Com inteligência.
Você tem que ser uma pessoa inteligente. Você tem a mente de Cristo. Então, você vai preparar os seus céus. Ora, o céu, para ser preparado, é um céu limpo, né? Como se diz na aviação, é um céu de brigadeiro, um céu que nem nuvem tem, né? Que não tem obstáculos. Então, o que é que Deus declara lá no versículo 20, né? Pelo seu conhecimento se fenderam o quê, irmão? Os abismos. Ora, quem é que reside no abismo? O inimigo. Foi lançado para o abismo. Então, quando você tem um conhecimento da palavra, você vai estar sempre quebrando o poder de quê, irmão? Das trevas. O diabo, ele nunca vai conseguir proliferar, afinal de contas. Jesus já deixou ele debaixo da onde? Dos seus pés. Amém? Então, e aí é bênção, né? As nuvens vão destilar o quê, irmão? Orvalho. O que é seu, ninguém vai reter. Porque é seu. Que Deus preparou para você. Amém, meus irmãos? Toma posse dessa bênção. Rapidamente agora aqui, meus irmãos, deixa eu falar para vocês aqui. E eu vou falar, bota o CNPJ aqui, por favor. E eu vou falar com os irmãos de casa, né? Meus irmãos, prestem bem atenção. Eu vou passar para vocês o envelope de dízimo, de oferta especial. Já vou dar para vocês, irmão, aquela oferta para o dia 28/8, tá? Para que nós possamos ajudar o nosso missionário a pagar bandeirantes, tá? Então eu vou dar essa oferta especial para você, o dia 28/8, tá? Para que você possa nos ajudar, não importa o valor, tá? E os irmãos que estão pelas mídias digitais, enquanto os obreiros passam aqui, aos irmãos que estão aqui na igreja, olha, o CNPJ da igreja, porque é o seguinte, você pode fazer a sua doação, o seu dízimo, a sua oferta, através da transferência bancária, tá? Eu vou te dar 5 bancos, que é o Bradesco, que é o Banco do Brasil, a Caixa, o Itaú e o Santander. Pastor, o meu banco é digital, não tenho nenhum desses bancos, meu banco é diferente. Então, você vai fazer o seguinte, você vai ter, quando transfere de banco para banco, você vai fazer aqui o CNPJ, você vai botar o CNPJ para transferir. E o número é 30 902 803 000100, tá? Sempre no nome da Igreja Internacional Graça de Deus, não sai nome de pessoa física nenhuma, nome jurídico da igreja, tá? Aí o primeiro banco, Banco Bradesco, 3378 é a agência, a conta 51238 dígito 9, 51238 dígito 9. O segundo banco é o Banco do Brasil, a agência é o 0472, a conta corrente é a 56098 dígito 7, 0472 é agência e a conta corrente 56098 dígito 7. O terceiro banco é a Caixa, a agência é o 0221, a conta corrente é a 772627 dígito 5, 772627 dígito 5. O próximo banco é o Itaú, a agência 0406 e a conta corrente 7652 dígito 76526 dígito 3, 76526 dígito 3. O próximo é o Santander 3795 013 00 23 92 dígito 4, 013 00 23 92 dígito 4. E aí, meus irmãos, você que amanhã pode nos ajudar na lotérica, a lotérica você vai sair no nome do Show da Fé, tá? Vai sair no nome do Show da Fé. E o convênio, o número que você vai dizer é o caixa, tá? É o 3091 2065. 3091 2065. Você fazendo isso, você manda para o nosso WhatsApp o comprovante, tá, do seu depósito de transferência, né? Quando você faz do banco, já vem ali um link que você pode enviar, né? Aí você envia para o nosso WhatsApp, que é o DDD 81, nós estamos em Recife, Pernambuco, é o 3090 3300, 3090 3300. Amém, meus irmãos? Então, meus queridos, que Deus abençoe vocês, fique na paz do Senhor Jesus Cristo e creia no poder da sua oração, acredite na sua oração e ore com fé. Deus abençoe a todos, fique na paz.